Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula, aula número 4, continuações de derivada. Essa aula se destina a aluno do terceiro ano de segundo grau ou terceiro ano do ensino médio. Derivadas sucessivas. Esse é o objetivo dessa aula. Sendo f de x a função definida num conjunto D, se existir f' de x num conjunto D1 que está contido no conjunto D, a função f' de x definida em D1 é chamada derivada da primeira. Consequentemente, se existir f duas linhas de x em D2, você fala que é derivada da segunda. E assim sucessivamente, derivada da terceira, derivada da quarta, ou seja, derivadas sucessivas se a função existir naquele domínio. Exemplo: dada a função f de x igual a x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 4x menos 5, calcular f' de x, f duas linhas de x e f três linhas de x, ou seja, derivada primeira, derivada segunda e derivada terceira. Então, resolução. F' de x vai ser 3x, 3x e subtrai 1 no expoente. Então, 3 menos 1, 2. Então, 3x ao quadrado. 2 vezes 8 menos 16. Subtrai no expoente, 16x. E a derivada de 4x é 4. E a derivada constante, nós vimos em aulas passadas, que é zero. Então, 3x ao quadrado menos 16x mais 4. De posse dessa derivada da primeira, nós vamos derivar novamente. Então, nós vamos pegar a derivada da primeira e derivar para obter a derivada da segunda. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, 6x. A derivada de menos 16x é menos 16. E a derivada de 4 é zero, que é uma constante. E, finalmente, nós vamos fazer a derivada terceira, ou seja, f três linhas de x. Então, vou pegar a derivada da segunda e fazer a derivada dela. Então, a derivada de 6x é 6. A derivada de menos 16 é zero. Correto? O máximo que eu poderia fazer aqui é a derivada quarta, porque a derivada constante é zero. Depois disso, derivada quinta não tem como fazer, nem a sexta, e assim por diante. Exemplo 2. Se f de x é igual a cosseno de x, calcule f duas linhas de π sobre 6, ou seja, a derivada da segunda de π sobre 6. Resolução. A derivada do cosseno, nós vimos em aulas passadas que é menos o seno. Então, agora eu vou fazer o cálculo da derivada da segunda. A derivada do seno é o cosseno. Então, ficou menos o cosseno de x. E agora eu vou introduzir no lugar do x o π sobre 6. Está aqui, ó, π dividido por 6. Π dividido por 6 é 180 dividido por 6, que dá um ângulo de 30 graus. Então, π vale 180 graus, lá da trigonometria, dividido por 6. 180 por 6 dá 30 graus. O cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, menos raiz quadrada de 3 sobre 2. 3. Se f de x é igual a seno de x, então a derivada quarta, né, f quarta, 4 em algarismo romano, de x vale. Letra A, menos seno de x, B cosseno x, C seno x, D menos cosseno x e E seno vezes cosseno. Então, resolução. A derivada do seno é o cosseno. A derivada da segunda, derivada do cosseno é menos o seno. Derivada da terceira, derivada do seno é o cosseno de x. E, finalmente, a derivada da quarta. A derivada do cosseno é menos o seno, só que menos multiplicado por menos vai virar mais. Então, deu seno de x, a resposta está na letra C. Universidade Federal da Paraíba. 4. OSEC São Paulo. A derivada segunda da função f de x é igual a 1 sobre x é. Aí vem as opções. Letra A. Primeira coisa, eu vou mexer nessa função, ó, f de x igual a 1 sobre x. Isso aqui eu vou trocar o numerador com o denominador, o expoente da variável muda de sinal. Chama-se inverso multiplicativo do número. Então, x elevado a menos 1. Agora, eu vou fazer a derivada disso aqui. X elevado a menos 1, derivada da potência. Então, é menos 1 vezes o x com o expoente subtraído de uma unidade. Já que o expoente é menos 1, fica menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2, somado menos 1 com menos 1, igual a menos 2. Agora eu vou fazer a derivada segunda, porque essa foi a derivada primeira. Então, a derivada disso aqui é
menos 2, que multiplica a base, e subtrai no expoente. Então, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Mais 2 elevado a menos 3. Aqui, ó, 2 vezes x elevado a menos 3. Troca o numerador com o denominador, né? O expoente fica positivo. Então, esse x aqui, ele vem para o nosso denominador, mudando o expoente de menos para mais. Então, 2 sobre x elevado ao cubo, que está na letra C. Essa é a resposta correta. Exercício 5. Marque São Paulo. Seja um f de x igual a cosseno de 2x, g de x igual a seno de x e h de x igual a raiz quadrada de 3x menos 2x ao quadrado, qual é o valor de derivada primeira de π sobre 4 vezes a derivada primeira de π sobre 4 vezes a derivada primeira de h de 1? E aí vem as opções. Resolução. A primeira coisa que eu vou fazer é a derivada primeira de x. Então, a derivada do cosseno de 2x, isso aqui é uma função composta. Derivada do cosseno é menos o seno, seno de 2x. Só que eu tenho que fazer a derivada do argumento. Nós vimos isso na aula passada. Então, a derivada de 2x é igual a 2. Por isso tem esse 2 aqui na frente. É a derivada do argumento. Então, a derivada de f' de x é isso. Agora, eu vou substituir no lugar do x o valor que ele está pedindo, que é π sobre 4. Eu vou colocar ele aqui, ó, no lugar do x. Saiu o x, entrou π sobre 4. Então, 2 simplificado por 4 dá 1 meio. 1 meio de π, que é a mesma coisa de 90 graus. 180 dividido por 2 dá 90 graus. O seno de 90 graus, lá da trigonometria, é o número 1. Então, fica menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, o seno de 90 graus da trigonometria é o número 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, f' de π sobre 4, eu estou colocando aqui que vale menos 2. Agora, eu vou fazer a derivada do cosseno de g de x, derivada do seno de x. A derivada do seno, está aqui, ó, é o cosseno de x. Então, fui lá na função g, que é seno de x, fiz a derivada, que é o cosseno. Agora, eu vou substituir π sobre 4. π sobre 4 é 180 dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45 graus. Então, π sobre 4 é a mesma coisa que 45 graus. E o cosseno de 45 graus nós sabemos que é a raiz quadrada de 2 sobre 2, lá da trigonometria. Ok? Raiz quadrada de 2 sobre 2. E, finalmente, eu vou fazer o h' de x. Então, tá. h de x. Primeiro eu mexi na função. Você observa que isso aqui é uma raiz quadrada. Eu retirei o radical e escrevi isso aí em forma de potência. Isso aqui o índice é 2, ele passa a ser o denominador e o expoente aqui é 1. Então, tirei o radical, coloquei em forma de potência, elevado a 1 meio. O logaritmando elevado a 1 meio. Agora eu faço a derivada. Meio vezes o argumento da função, subtrai 1 no expoente e faz a derivada desse argumento aqui. Isso aqui é uma função composta, nós vimos na aula passada. Então, derivada de 3x é 3. E a derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x. Correto? Agora, 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Está lá, ó, menos 1 meio. E eu vou escrever isso aqui em forma de radical, de raiz quadrada. Vou voltar com a raiz. E aí ele vai para o denominador. Vou voltar aqui a tela. Isso aqui vai para o denominador em forma de radiciação. Está lá, ó. Então, 2 vezes raiz quadrada de 3x menos 2x ao quadrado. Agora, eu vou substituir o valor h' de 1. Então, no lugar do x, eu vou introduzir o número 1. Aqui, ó. Então, no lugar do x, eu estou colocando 1. 4 vezes 1, 4. 3 menos 4 é menos 1. E 3 vezes 1, 3. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então, ficou menos 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, ficou menos 1 meio. Este é o valor de h' de 1. Certo? Agora, eu vou fazer essas contas aqui, ó. Vou simplificar um 2 desse aqui com esse 2. Um está no numerador, no denominador. Cortei, cortei. A mesma coisa, dividir tudo por 2, né? E menos vezes menos é mais. Então, deu mais raiz quadrada de 2 sobre 2. A opção correta está na letra D. Ok? Na próxima aula, nós veremos aí aplicações de derivadas. Aí a coisa começa a ficar bonita. Porque, por enquanto, é só usar a regrinha, regrinha, regrinha. Até a próxima videoaula.